E aí, pessoal, começando mais Aonde Tudo Acontece. Bom demais, né? E hoje eu não tô só não, viu? Do meu lado aqui tem um pai de Benfica, pai de dois, viu? São gêmeos, né, meu São nobre? gêmeos, são gêmeos. Gêmeos. Qual é o nome do... Tony Fox, né? O apelido que ele joga, e Heitor Fox. Eita, pai do Benfica. E com esses dois técnicos que arrastaram tudo, né? O que não foi campeão foi vice, que é Mário e Renan. Ei, sejam bem-vindos. Mário já esteve aqui, já se apresentou. Sim. A galera já das redes já conhece, né? Que já chegou por aqui, já... Já tive o privilégio de estar aqui, né? Agradecer Isso. por estar mais uma vez junto aqui. Obrigado pelo convite. E dessa vez trouxe uma fera, né? Do meu lado Renan. aí, Renan. Eu ia que pedir até pra ele dar ele começar aí se apresentando. Tem muita aí. coisa aí pra contar. É gratificante demais, né? Receber o convite e estar aqui com só pessoas feras do futsal, do futebol, do esporte, né? Que tá sempre querendo o melhor pra gente. Agradeço demais o convite. Meu nome é Renan Lucena e vamos continuar falando aí. Vamos embora. E com o meu amigo Isaac. Isso, pai de dois atletas. Na verdade, pai de 3 atletas, né? Também tem o mais velho, também que jogava, agora está enveredando pela natação. Mas atualmente Antônio e Heitor Fox jogam no Benfica, um é pivô, o outro é goleiro. E tá aí, graças a Deus, numa geração que ajuda bastante eles a galgar aí os troféus e as medalhas. E eu já começo perguntando, né? Rapaz, pai de 3. E como é que fica o coração? Porque eu vou ser sincero a você. É um trabalho que eu tento fazer pra mim, né? Eu vou me concentrando muito pra não gritar tanto na arquibancada, pra não torcer. Porque quando é paixão, amigo, acaba se descontrola. É verdade. É muito esforço mental. E aí eu descobri uma maneira de não falar, não ficar torcendo para o atleta, né? Então assim, eu torço pelo time. Então a gente tá lá cantando pelo time o tempo todo, sem parar. Se você parar um pouquinho de cantar, você vai olhar pro seu filho, aí vai falar besteira, vai torcer pro atleta, e é isso que a comissão sempre ajuda a gente, sempre dá o toque ali pra gente não fazer isso. E aí como eu já tenho, são 3, eu já vivi um primeiro, né, que é o mais velho, e acaba que a gente aprende a saber os pontos positivos. Né, E o mais velho pegou outra geração boa, né? Que é a geração 2014. Né? Que essa arrastou tudo também, viu? E aí com ele eu aprendi onde é que o que você fala pode ser positivo, o que você fala pode ser negativo. E acaba que agora a gente, com esse aprendizado, você vai observando o seu tom de voz, o que você deve falar, o que você não deve, e a maioria das vezes você não deve falar nada, né? E aí eu aprendi isso, e aí eu tento passar isso para os outros pais, é só torcer pelo grupo, só torcer pelo time. É como se fosse, você tá lá no estádio de futebol, torcendo pelo seu time de coração, e você fica só o tempo todo cantando para o time. E aí você evita de olhar para o seu filho, evita de querer dar dica. De falar com o filho do outro. É confusão, viu? Aí você fica calmo e torcendo, você acaba que contagia os demais pais, e aí tá todo mundo vai numa vibe boa, torcendo pelo grupo. E isso tem dado bastante resultado, tem indo bem. Eu tô fazendo um trabalho no Instagram faz menos de um ano, e eu converso com muitos pais, né? E a gente sempre tá trocando ideias, porque realmente o pai de atleta é diferente. Você não aprende, você não sabe, né? Você vai aprendendo com o tempo. E realmente tem muitos erros. Isso aí eu cometi, tenho certeza que você cometeu, e vários cometem, né? E a parte técnica ajuda muito a gente. Aonde meu filho joga, tem Elaine, que trabalha com a gente lá, e ela me ajuda, dá toque, sempre deu toque de chefe, rapaz, não grita tanto, não faz isso, tá entendendo? Vai dando os toques, e é muito bom, a gente vai aprendendo. Agora, voltando aí, vamos pra parte dos títulos, né? Eu ia só dar uma palavrinha sobre isso aí, que tu falou do Instagram. Eu também fiz um vídeo, acho que tu até comentou lá, mandei pra você, massa, né? Que é importante pra caramba essa parte do comportamento dos pais e de saber
o que realmente, que foi a pergunta que eu fiz, né? O que você fazia, né? Quando você tinha 7, 8, 9 anos. E às vezes os pais, eles não conseguem entender, né? A obediência hoje tática, Renan, o entendimento dos meninos de jogar, de se posicionar, de entender o que é uma transição ofensiva, defensiva. E às vezes a gente cobra dos nossos filhos, né? Eu tô dizendo nossos, eu não sou pai ainda, mas eu digo a gente cobra, mas na nossa época a gente tava na rua correndo, soltando pipa, bola de gude. Hoje não, hoje os meninos têm compromisso. Não tinha pressão nenhuma, né? Não tinha pressão. Durante a semana, além de ter os compromissos da escola, né? Que muitos fazem, faz comum, faz cultura inglesa. Eles têm o trabalho da equipe, né? Que eu posso falar de lá, campo e futsal, e ainda os específicos, né? Que quase todos os atletas hoje, né? fazem esse trabalho. Então, é uma responsabilidade gigante. Aí por isso que eu fiz essa pergunta, né? O que é que eu e você estávamos fazendo quando tínhamos essa idade? Até na Taça Brasil também, que a gente foi agora do Sub-8, a gente fez uma reunião com os pais e comentou bastante sobre o questionamento, o diálogo dele com os filhos ali durante a competição, que poderia atrapalhar. É importantíssimo isso, comissão e pais, né? Muito importante. Na Taça Brasil que eu disputei ano passado no Palmeiras, teve um episódio que aconteceu de uma mãe e um atleta, que a gente perdeu praticamente o atleta a competição inteira. Entendeu? Por uma situação. Então a gente conversou. Então, tipo assim, a gente tem que caminhar todo mundo junto. Os pais, comissão, atletas, para poder a gente terminar da maneira como terminou, né? Com a conquista. E é difícil, às vezes, que, vamos supor, uma situação de jogo. O treinador faz meia quadra, todo mundo lá atrás. Aí o pai avança. Aí isso acontece. Aí o menino fica, não sabe pra onde vai, aí erra tecnicamente. Né? Aí acaba saindo do jogo, aí o pai fica com raiva do treinador, aí o treinador fica com raiva do pai, e aquele grupo ali acaba se desfazendo. Com certeza. É como besteira. É como o Isaac falou, né? A função é torcer pelos filhos. Verdade. Apoiar. Só que paixão é complicado, né? É verdade. Quando bota a paixão no meio, os filhos, é difícil. E quando você pensa assim, numa Taça Brasil, né, você tá com todos os melhores grupos do Brasil, né? Assim, você não tá com um time fraco, né? E a gente surpreendeu nessa última, porque é incrível, né? A gente achava que tinha um time competitivo, mas quando a gente se deparou com outros atletas, outros clubes, a gente ficou, meu Deus, a gente não é nada, assim, né? Então, assim, você só ganha, o seu time só tem o resultado que teve se todo mundo tiver agindo da maneira certa. Se um sair da linha ali, é um pai que grita mais, que tira o atleta do equilíbrio, aí talvez você não consiga o resultado que você queira, né? Assim, eu acho que a gente conversava muito, a comissão, os atletas, os pais, né? A gente tinha um ritual, né? E a gente repetia esse ritual todos os dias. E eu acho que isso fez diferença na consagração do título, né? E eu acho que é isso, porque todas as crianças, todos os atletas são competentes. Todos os que estão lá. A gente viu que são fantásticos. Mas às vezes é só um ritual diferente, uma disciplina diferente, que vai fazer você ser campeão ou não. Quando o pai está unido, ele transforma o time, né? Não tirando o merecimento dos treinadores, mas grande parte da função do pai é isso. É fazer esse tipo de ritual, esse concentrar os meninos, estar unidos. Porque quando começa a ter um racha, pelo menos do lado dos pais, aí desanda tudo. Exato, verdade. E também as superstições, né, Mário? As superstições também, né? Todo ganhou aí a mesma roupa, entendeu? A meia, o tênis. O que é o treinador sem trocar. No mesmo lugar na van. Mesmo lugar na van. E isso é que é bacana, né? Eu acho que transfere, deixa isso aí que você falou. Às vezes, como a gente trabalha com criança, quando você está com um adulto, que eu não tive a oportunidade ainda de trabalhar, mas a Renan já trabalhou, já jogou também. Então, quando você está com um adulto, tem muita disse-me-disse, né, no grupo, mas como são crianças, não tem. Então, assim, eles vão estar unidos lá. Então, além da união deles, essa união extra-quadra, né, dos pais,
faz todo sentido em dar certo lá dentro também. Né? Às vezes é uma bola que pega na trave, e era a bola de entrar e sai, em cima da linha, o cara tira, enfim, né? Mas eu creio muito nisso aí, nessa união, né? Tanto dos pais apoiando lá e dos meninos. Porque essa parte, pra gente, treinador, organizar lá embaixo é mais fácil com os meninos. Lá em cima que é mais difícil, que às vezes tem um pai ou outro que tá chateado, porque o filho não tá jogando tanto. Então, tudo isso também a gente conversa em reunião antes da competição, explica tudo certinho, mas às vezes não tem o que fazer, vai ficar com raiva mesmo, né? Mas, graças a Deus, eles conseguiram se unir, né? Sempre vai ter alguma coisa ou outra, mas quando tem união ali... É normal. É normal. Quando tem união ali, e uma coisa que Isaac falou, que é muito importante também, é a presença de Deus, né? Que com certeza. Sempre antes dos jogos a gente entregava os jogos, né, a Deus, fazia a nossa oração. E aí eu sempre faço a minha também. Cada um faz a sua, né? Faz a sua também. Mas aí eu sempre falo o seguinte, do jeito que eu aprendi isso também, eu aprendi com o Renan. Do jeito que a gente ora e pede, a outra equipe também faz isso, né? E a gente tem um só Deus. Mas aí eu sempre falo para Deus que o desejo do meu coração é vencer, lógico, né? Mas que seja feita a vontade dele, porque eu sei que vai ser boa, perfeita e agradável, né? Então, graças a Deus tem dado tudo certo, né? E acredito que a gente tá no caminho certo aí. E que venham as próximas competições pra gente poder competir e evoluir, né? E ser campeão vai ser consequência do nosso desempenho lá dentro ou seja, do campo ou da quadra. Mas é isso. Agora, me diga aí, o segredo técnico aí pra tá dando tão certo aí o trabalho. É treino. É verdade. É treino. Treinou bastante, viu? É trabalho. Já que você falou isso aí, quando a gente chegou lá na Taça Brasil, os 2 primeiros jogos a gente perdeu, né? E aí eu vim junto com o pessoal da comissão aí, 2 meses intensos de treino mesmo, intenso. Teve semana da gente treinar 7 vezes. 7 vezes, que na quarta a gente treinava 2 vezes. E aí treinava no sábado de manhã também. E aí quando a gente perde o segundo jogo ali pro Remo, jogando melhor. De 1-0, né? De 1-0, né? De um gol no final. Faltando acho que 12, 15 segundos. Faltava acho que uns 50 segundos que a gente se a gente pegar, mano, as 2 partidas, né? As que a primeira duas, partida a gente 2 vezes ficou na frente do placar, com 2 gols de diferença. Isso. Aí eu acho que foi o primeiro que foi 12 segundos, que a bola espingou, não foi? Foi. O primeiro foi que a gente perdeu foi de uma forma horrorosa, né? Assim, não tirando o mérito da equipe, né? Mas estou falando da situação em que o nosso jogador vai tirar a bola, pega no pé do cara, pega no travessão, volta pra ele e ele acerta e bate pronto na gaveta. Mas depois do segundo jogo eu disse, caramba, será que foi tudo em vão, né? Os 2 meses que a gente trabalhou, se dedicou, né? E aí a gente consegue classificar. A gente fazendo conta. Fazendo agoniado. Até antes de iniciar o jogo, a gente, meu Deus, a gente precisa de quanto pra ganhar, pra classificar. Mas a gente confiava muito, sabe, nos meninos, a gente sabia do potencial. Porque, tipo assim, as 2 partidas que a gente perdeu, mas a gente foi bem nas 2 partidas. Tipo assim, eu olhava pra mais, cara, não vai acontecer isso. Não tem como, cara. A gente tem que pelo menos chegar aqui entre os 4 na final, não tem como, cara. Como a gente trabalhou muito, né? E quando a gente ganhou a primeira partida, nossa primeira vitória, né? Meu amigo, ninguém segura a gente agora não. E a gente ganhou bem, né? Ganhou bem demais a partida, aí entrou nas quartas com moral, ganhou bem também. Aí na semifinal a gente fez um jogo difícil, onde a gente fez 3-0, os caras diminuíram no placar e a gente sofreu um pouquinho ali, mas a gente conseguiu. Aí na final o capitão da gente tava com o pezinho, né? Calibrado. Machucado e calibrado. Que é isso. Bateu 3 faltas lá que, tipo assim, pra uma criança de 8 anos, cara, é diferente. É diferente. Uma criança de 8 anos bater na bola como ele bate é diferente, cara. E como a gente se abraçou ali demais e chorava, e a gente merecia, pô. Por tudo que ele fez, a gente se dedicou, eu ajudei da maneira que eu podia ajudar ele demais. E ainda eu treino os 2 goleiros também, né? Eu treino o Tony e Benício. E tipo assim,
Tony fez uma competição assim absurda, fazia tempo que eu não via um goleiro tão bem em uma competição, e a gente mereceu demais, cara. Não tinha como o resultado ser diferente, não. Deus, ele presenteou a gente pelo trabalho, pela união dos pais. A gente tomava café junto naquele horário, almoçava junto. Acabava o jogo, a gente saía junto. Voltava para o hotel junto. Tipo assim, os pais não deixavam os filhos sair da van enquanto não chegasse todo mundo para fazer um corredor para eles, cantando. Tipo assim, foi algo diferente demais. Eu vi um vídeo bem interessante do Benfica. Eu até acho que eu postei no Instagram. Foi da semifinal esse jogo. Da semifinal, os pais fazendo aquela festa. Achei uma coisa linda, porque vai criando memórias ali. Porque já é um setor de muita pressão, né? Como o Mário disse. Hoje em dia são 7 dias praticamente de treino. Aí tem específico. Então assim, querendo ou não, são jovens, muito jovens, e é uma pressão absurda. Muito grande, cara. Você perde os 2 primeiros jogos. E você tem que dizer à criança que a gente tem que ganhar para poder seguir na competição. Como é que a criança entra numa partida dessa? Depois de tanto trabalho, de tanto treino. De tanto treino. Como é que a criança entra? E aí e fazer eles entenderem que a gente precisa ganhar. Precisa ganhar. Com um saldo legal. E tinha que fazer saldo. Porque a gente estava brigando não só com a chave da gente, mas com outra chave. Porque a gente classificou no segundo melhor terceiro. Então, tipo assim, foi muita pressão para eles. Por isso que a gente pedia bastante aos pais que não falasse sobre o jogo, sobre a partida, sobre o rendimento deles. E sim, incentivasse, né? E mais falasse sobre outras coisas e deixasse a parte da equipe, a parte com a comissão ali. E graças a Deus deu tudo certo. E nesse jogo da classificação, já para você passar para outra pauta, eu tava muito preocupado, porque no jogo anterior foi 1-0 pro Remo, a gente construiu, mas não fez o gol. Os caramba, eu tô preocupado que se a bola demorar um pouquinho a entrar, vai ser difícil. Aí, Deus foi muito, muito bom com a gente. Porque quando bate o centro, o Lucão chuta, a bola pega no travessão, volta, Fernandinho faz de cabeça, 1-0. Aí, eles tiraram realmente um peso ali, né, que tava da outra partida, na verdade das 2 partidas, né? Porque contra o Palhoça também a gente teve oportunidade, teve uma bola, acho que foi uma de Heitor e uma de Fernandinho, que o cara tirou em cima da linha. Duas vezes. Teve 2 vezes, uma no primeiro e uma no segundo tempo. Uma de Heitor, uma de Fernandinho. Eu disse, caramba, e assim você fica... Então a gente adulto fica nessa tensão, imagine eles lá, né? Com 8 anos. Mas aí, graças a Deus, deu certo. Eu acho que a gente ganhou de 8-2 esse jogo. E aí deu moral realmente a eles, precisavam. E aí a gente seguiu, né, na competição. E é como eu digo, né? São mini atletas, né? É como se fossem mini atletas profissionais. Sim, é fisioterapia, é específico, é alimentação, é muito treino. E como é que fica o bolso do pai, né? Maria, isso é complicadíssimo, meu. Olhe pra gente. Assim, é muito... a gente vê como investimento, né? Não necessariamente um investimento na performance de que esse de meu filho ou que vai filho ter um retorno como vai ser jogador, né? Como jogador. Mas a gente vê como investimento na família. E tudo é planejado, né, nas viagens, nas competições, a gente vai, poxa, é a viagem da família, né? Então vamos todo mundo, assim, a gente realmente gasta dinheiro. Não vai ter outra viagem mais, né? Vai ser a viagem da taça, aquela, beleza, vamos, agora o resto do ano segura, porque para a próxima taça, para uma próxima Gold Cup, né? Sim. E eu compartilho do pensamento de todos os pais, todo mundo se vira muito lá nos 30 para poder conseguir ir, porque realmente é muito gasto. Cada competição a gente tava falando ali por alto ali, são valores assim que passam os 5 dígitos facilmente, 10, 15 mil, 20 mil por atleta, assim, que você que cada pai desembolsa. No nosso caso ainda mais, porque as competições no meu caso então eu pago 2, né? O goleiro não devia pagar, né? Mas paga. Na nossa época era assim, né? Pagavam do goleiro, né? Mas não tem mais isso não.
E assim, no nosso caso, a gente foi para Goiás, teve um aéreo, a hospedagem. Aí depois a gente foi para Mato Grosso, pra taça. 30 dias depois para Goiás, para Gold Cup. Chegou nem a 30. Chegou nem a 30, 20 dias. 10, 15 dias. Foi 20 dias. dias. E outra competição que foi emocionante demais, porque igual a taça a gente perdeu também os primeiros jogos. E aí os meninos se reinventaram, a comissão foi lá e encontrou um jeito de fazer dar certo e a gente deu certo de novo. Então assim, e aí quando você pensa assim, poxa, eu tô gastando muito, mas você vive essas emoções, você chega em casa, é bom demais. O menino fica lembrando daquilo, pô, pai, a gente fez isso, fez aquilo, tô doido pra ir pra outra, aí você diz, poxa, tá dando tudo certo. Tá dando certo. Esse é o caminho, né? Você não vê reclamação, você vê motivação em querer mais, quero mais. E não vê aquilo como algo que está atrapalhando o filho, está atrapalhando a família. Pelo contrário, enquanto isso estiver acontecendo, eu vou me esforçar ao máximo para poder estar nessa. É verdade, é o termômetro da gente, né? A gente olha sempre pro nosso filho, né? Se saiu, entrou dentro do carro, cabeça baixa, alguma coisa está errada, né? Se Exato, chegou, entrou dentro do carro falando, tá. Então, tá indo bem. Tá dando certo. Assim, o termômetro eles sabem dos horários, eles têm muito compromisso. Muito compromisso. E aí eles dizem difícil. Assim, eu nunca jamais eu tive esse discernimento que meus filhos têm. Eu brinco, eu falo isso pra eles. Vocês são... Eu era nada perto de vocês. Porque uma criança com 7 anos, saber do horário, do cronograma. Hoje eu tenho um tio Mário de tal hora. Já me liga que eu tô trabalhando. Ei, cadê você, pai? Já tá dando a hora. Aí eu tô chegando. Aí pego eles, entro no carro, levo pro clube. Aí isso é um discernimento assim que só isso aí já vale a pena. Só o fato deles eles chegarem na escola, fazer a tarefa correndo, almoçar na hora, já parar para fazer a tarefa, para descansar, para estar pronto de 3 horas da tarde, esperando o pai, isso para mim já vale qualquer sacrifício. O esporte, ele principalmente dessa nova geração, né? Ele tá educando muito, amadurecendo muito. Eu tiro pelo meu filho, como vocês dizem. Na minha época era correr na rua, soltando pipa. Meu filho é cheio de compromisso. É inglês. Aí tem, como você diz, tem as horas, né? Já chega, já senta, eu não preciso mais estar... É uma disciplina, né? É uma disciplina que ele tem, que eu falo do mesmo jeito. Eu disse, cara, eu sou demais teu fã, cara, porque eu não tive nem a metade, tá entendendo? E ele, você olha assim, uma dedicação, isso o esporte que traz também, né? Fora a educação dos pais, lógico, mas o esporte traz isso pra criança, né? Com certeza. Tem o lado ruim? Tem, da pressão? Tem, com certeza. A gente sabe que tem muitos pais, às vezes, que passam do limite, que tá ali, o menino, às vezes no treino mesmo, fica gritando com o menino, faz assim, faz assim. A gente vê tanto isso, meu Deus do céu. Aí sai, entra dentro do carro, mais uma esculhambação. Chega uma hora que o menino diz, não quero mais, né? E pegando essa linha aí, eu pergunto a vocês, como vocês vão conseguir manter esse time de vocês, além do assédio de outro clube, que quando começa a ganhar, até clube de dentro aqui mesmo vão assediar, como os clubes de fora. E como é que vocês fazem para manter até, vamos supor, o sub-14, sub-15, que cada vez está mais escasso. A gente não vê futsal hoje, 15, 14 anos. Tá muito difícil praticar futsal hoje. De quando eu era atleta, eu jogava, até hoje, deu uma queda grande nessas categorias maiores, certo? Quando eu joguei todas as categorias, joguei 9. É porque na realidade antigamente ela não existia essas categorias pares. Então era infantil, né? Pré-mirim, mirim, infantil, juvenil e adulto. Aí quando eu fui chegando no sub-15 foi que mudou, para sub-15, aí sub-17, sub-20 e adulto. Então tinha umas 8 equipes, 10 equipes, no 15, 17, no 20 dava 6, 8. Hoje, eu acho que o sub-15, ou é sub-14 que tá rolando agora, acho que tem 5 equipes, 4 equipes. Terrível. O 17 eu não sei como é que tá.
O adulto, ano passado, eu acho que deu 8 equipes. Tá ficando escasso, né? E são vários os motivos, né? Assim, um é a procura de jogadores que começa a sair. Às vezes o pai não quer mais salão, né? Migra logo pro campo e esquece o salão, os benefícios do salão. A criança, ela tem que decidir, entendeu? No máximo ali dos 14 aos 15 anos, migrar para o campo, cara. Porque, principalmente aqui, né, no nosso estado, que a gente não tem ainda uma base forte nos clubes de camisa. E como a gente não tem, dificulta um pouco de 14 para 15 anos sair. Lá fora o clube fica mais difícil para o atleta entrar. Porque a base lá fora ela já vem forte dos 10, 11, 12, 13 anos. E uma criança com 14, 15 anos vai ser bem complicado. Tem que ser assim um atleta muito fora da curva para entrar em um clube grande. Então, até no máximo ali 13 anos, 14 anos, já era bom tá migrando para o campo. Agora, eu te pergunto, é ruim pro futebol isso? Essa questão de não ter o 14, não ter um 15, não ter um 16, um 17 no futsal. Significa, se eu deixar o meu filho no futsal, ele não vai se tornar jogador profissional? De campo? De campo. Complicado. É complicado. Entendeu? Mas é mais complicado ainda vindo da base, né? Porque 14, 15 anos já tem que estar dentro de um clube profissional. Entendeu? Então a base, ela tem que vir de cedo e você entrar dentro de um clube já cedo. Entendeu? Até no máximo ali 12, 13 anos. 14, 15 anos tem que seguir no futsal mesmo. Pode acontecer? Pode. Mas é mais difícil. Mais difícil. É bem complicado alguém sair, vamos dizer, da Paraíba com 16, 17 anos e dar certo no clube grande. Tem que ser algo fora da curva. E o fora da curva ele vem de base. Ele vem de cedo. Né? Então, geralmente ele sai mais cedo, como está saindo agora, né? A gente está perdendo atletas para vários clubes grandes do Brasil. Teve um menino que foi com 7 anos. Foi atleta de Mário, de Rodrigo. Está no Santos. Entendeu? Então, com 8, 9, 10, 11, 12 anos, já tem vários atletas se mudando, né? A família, porque a criança não vai só. Agora, então, no caso, se eu for querer que meu filho vire profissional de campo, eu tenho que tirar do futsal. É mais difícil. É mais difícil. Agora, na idade dele, 14, 15 anos, não estou dizendo impossível. Não, eu estou entendendo. Mas é mais difícil. Mais difícil. Para você entrar num clube grande, é mais difícil. Então o pai tem que fazer essa escolha. Tem que fazer a escolha. É ruim pra gente, para o futsal, que a gente trabalha com futsal, trabalha com os dois. Mas, para quem almeja essa carreira profissional de futebol de campo, tem que começar a estar migrando do 13 anos, já tem que começar a migrar. Já tem que fazer a transição, no caso. Tem que fazer a transição. Tem que começar a fazer a transição. E você, Mário? Eu acho que a gente perde muito, né, para vários estados. Primeiro porque os nossos clubes grandes aqui, né, da Paraíba, né, eu vou dar o exemplo do Botafogo, da Paraíba, né, que é o nosso exemplo mais próximo. Não investem na base. Eles não investem no futebol de base. Nem escolinha tem, né? Eu acho que tem uma escolinha. Tem ainda? Né? Tem uma escolinha, mas... Porque parece que tinha fechado a escolinha pra eu começar um sub-15. Eu lembro que teve uma época que tava com o Aguinaldo, mas faz muito, muito tempo. Acho que foi em 2020, 2021. Se tem, é pouco expressiva, né? Mas aí, eu acho que eles deveriam olhar, né, para esse lado, até por questões financeiras mesmo do clube, né? Eu acho que um clube que quer crescer, né, ele não pode pensar só lá no profissional. Ele tem que pensar na base, né, na iniciação ali, que é o que o esporte fez e vem fazendo, e conseguiu a venda aí, né, que a gente sabe, de Pedro Lima, que foi um atleta que é daqui da Paraíba, né, acho que jogou no SMP. E foi vendido, foi vendido por outro clube. Isso, que foi vendido pelo esporte. Então, se a gente tem uma base aqui, né, no Botafogo, que não só o Sub-15
Não só sub-15, não vai adiantar ele fazer um sub-15 se ele não vai ter um sub-15 para o ano que vem. Ele não vai ter. Então ele captou atletas desse ano para ter o 15, beleza. Não, acho que nem o 15, acho que foi 17. Foi 17? 17, foi o 17. Ele faz o 17 hoje, mas quando for ano que vem, cadê os atletas? Não vai ter 17, aí tem que pegar novos atletas. E se você faz um trabalho, não quero começar a partir do sub-7. Começaria a partir do 10. Do 10, sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, até para uma futura copinha, que hoje a copinha os atletas jogam com 16 anos, a gente tá vendo o time jogando com 16 anos, a gente iria mais forte, que a gente teria um grupo, um trabalho sendo feito ali, né? E às vezes a gente fala, não, mas a gente não tem como competir. Bicho, se você tem um projeto de base, né, como a gente tem, lá eu vou falar pela PCF, né? A gente tem o Benfica Futsal e tem o Meninos da Vila no campo, mas o Meninos da Vila não tem nada a ver com a Paraíba, pô. Então se a gente vai, como a gente foi ano passado, para Salvador, disputar uma competição nacional, que foi a Dani Cup, e a gente foi campeão, imagina só, se a gente tá com a camisa ou do Botafogo, do Souza, ou do Souza, do 13, ou do 13, Campinense. Caramba, é outra coisa. A gente tá representando realmente a Paraíba. Então, foi campeão, Meninos da Vila, da unidade de João Pessoa, Paraíba. Mas o Santos não é daqui, né? Então seria super importante se eles abrissem realmente os olhos, né? E eu acredito muito, né, que com a SAF agora venha dar uma também melhorada. Tem uma esperança. Né? E eles pensem nesse papel aí, nesse projeto, que seria legal também o 13, né, o Campinense, o Souza, e aí a gente conseguiria fazer uma competição, um exemplo, um sub-11, fute 11, né? E tem um VF4 aqui também. Eu acho, né, que o 13 tem algum, tá mexendo já nisso, tem, né? O 13 tá começando. Marcel que tá lá. Marcel faz um trabalho lá. Mas é o quê? Futsal ou campo? Não, campo, no 13 no campo. Mas já com time de base menor, assim, 11, 10 anos. Não, né? ele faz o trabalho lá com o acho que é o sub-12, que ele tem lá, que é Rianzinho, Mbappé, né, que é uma geração boa também, né? E ele vem fazendo esse trabalho lá, mas a gente sabe que é difícil. Pronto, Marcel... E é muito pouco, né? Porque a gente vê aqui Caju ele no trabalha no autosport, autosport, né? Assim, mas assim, são um número reduzido de crianças, né? Assim. Então fica difícil. O próprio Bola no Pé, né? Com o Marcos, com o Thiago, faz o trabalho lá de fute 11. Tem o SMP também que tá tentando fazer agora. Mas aí, bicho, aí eu vou te perguntar. Beleza, a gente vai montar um fute 11, mas vai jogar contra quem? A gente tá indo pra Pernambuco jogar, né? E é um absurdo. Isso, mas se a gente tem aqui... De vez a gente tá jogando aqui, seria legal, aqui, a gente tá indo pra Pernambuco. Seria legal a gente ir pra Pernambuco, pro Rio Grande do Norte pra jogar, mas seria melhor ainda ter um campeonato aqui em João Pessoa, né? Aqui na Paraíba, né? Pra gente fazer, ou aqui em João Pessoa, ou em Campina Grande, mas que eles pudessem competir. E aí, se os clubes da Paraíba começassem a abrir os olhos pra isso aí, certeza que os atletas não iriam sair logo. Iriam e o que eu falei pra você... da questão do migrar é justamente por conta disso que a gente sofre. Porque, tipo assim, dá para caminhar juntos. Dá. O futsal e o campo. Mas aqui a gente tem que migrar. Por quê? Porque a gente não tem um Botafogo, um 13, um Campinense. O Marcel tá fazendo lá em Campina Grande. Mas a criança aqui ela não vai ter como unificar o campo e o futsal. Ela tem que escolher se ela realmente quer ir pra... Tipo assim, pronto, Recife, o esporte, que é próximo e a gente tem... Os treinadores são amigos da gente lá. O Zé Lucas, agora que é o volante do esporte, seleção brasileira, ele tava no futsal até... Com a multa de 50 milhões já. Ele tava no futsal até 8 meses atrás. Ele começou no sub-8 do esporte. Isso, jogando futsal e campo. Ele tá com 16. Tá com 16. O Brasil foi campeão agora, ele era o capitão lá. Seleção brasileira, é o volante do esporte. Um sub-17, seleção brasileira sub-17. Sub-17. E ele tem 16, né? Vai fazer 17 esse ano, eu acho. Mas ele jogava futsal. Com 15. Mas, tipo assim, você tá num clube, né? Um clube grande, que tem um futsal, que tem um... Que te oferece isso. Que te oferece o futsal e o campo. Aqui a gente não tem como. Aqui, se você quer realmente ser jogador de futebol... Você tem que escolher, né? Você tem que escolher. Agora, voltando à pergunta, à questão que o Renan levantou aí. Garotos de 7 anos saindo. E a gente, do último podcast, a gente tinha até... Foi uma polêmica danada.
que é a questão do craque com 8 anos, com 7 anos. Tem como você falar, esse vai ser profissional? Não tem como. No caso, Não é uma tem como. aposta do pai, sair e ver se vinga lá fora. Muito difícil. A gente até comenta, né? Que o craque de hoje não é o craque de amanhã. É impressionante. E na categoria de base, eu tô com meu filho há um tempo e eu vejo muito isso. E vocês, eu acho que estão cansados de ver. Às vezes o menino arrebenta no sub-8, no sub-9, aí chega sub-10 já não arrebenta mais. E o que não arrebentou no 7, no 8, no 9 é Destrói. o craque no 14, 15. É impressionante. E assim, como é que fica a cabeça da criança pra isso, né? Do atleta. Eu tenho duas ideias sobre essa questão aí de até de sair também ou não. Eu vejo, e eu comentei, eu não sei se eu comentei com o Renan, mas do jeito que está hoje, né, o assédio dos grandes clubes, né, com os atletas, às vezes tem pai que deposita todo o sonho no filho, né, no filho ali em ser jogador, que a gente sabe que realmente se virar jogador, o dinheiro hoje é muito grande, né? Então assim, o pai investe tudo, né, e mergulha, né, de cabeça no sonho do filho, mas de 8 anos até os 17, meu amigo, demora para chegar. E tem muito estrada. Né? E aí tem muitos que tem o mesmo sonho, né? E às vezes acaba chegando lá pertinho e o cara não vira. A minha outra visão é o seguinte: o atleta que ele não vai até os 10, 11 anos, realmente entra no que Renan falou, é mais difícil. É mais difícil chegar num clube grande. Não é que o cara não vai ser, e o que também que já foi vai ser profissional. Não é. Pode ser que o cara, hoje a gente foi para Gol Cup agora, tem um atleta de Renan, João Lucas, que o Grêmio quer ele lá e quer porque quer que o pai viaje de todo jeito, que quer contar com ele, mas aí o clube não vai oferecer nada, e aí o pai tem muita coisa aqui. Então, e aí, vai fazer o quê? É o sonho do teu filho. É a pergunta, né? E aí? É o sonho do teu filho. E outra, ele tá na idade limite ali. Meu velho, ou vai agora, ou pode ser que não tenha mais essa oportunidade. Né? Então é bem complicado. Eu até falei pra ele, eu disse, Ledo, eu não queria estar no seu lugar. E queria, né? E queria estar no seu lugar. Mas é uma decisão muito difícil. Você se mudar pra outro estado, é outra cultura, o Rio Grande do Sul. O clima é diferente, mas assim, o menino pode sentir. O menino pode e lá sentir, não tem paciência. É o que eu falei para ele. Jogou mal, volta. É o que eu falei para ele. Né? Você vai tirar seu filho de perto da família, de perto dos colegas, da escola, dos colegas do clube, do futebol que ele já tá. Então, é uma carga e uma responsabilidade muito grande pro atleta. Porque eu acho que ele vai entender, por ter 12 anos já, que esses meninos são realmente uns velhos, né? Até os meus de 8 anos parecem eles amadurecem muito velhos, cedo. Muito maduros. Então ele vai dizer, caramba, meu pai e minha mãe se mudou pra cá pra mim jogar. Então eu tenho que fazer de tudo aqui, possa ser que essa pressão atrapalhe. Né? E às vezes tem a fase de adaptação, e se não jogar bem, pode ser que volte. Né? Então é bem difícil. E tem outros casos que saíram com 12, né? Que é Kaique, Davi Gomes, né? Hoje Miguel, o Fluminense também, Heitor, Tinoco. Heitor saíram muito cedo, saíram com 9 e estão dando certo lá. E a gente nunca vai torcer para dar errado. A gente vai torcer para dar certo. Mas eles vão sabendo que tem um risco de não dar certo, né? Como tudo na vida. Né? Mas é bem complicado. E eu acho que a idade limite para sair é essa mesmo. Eu acho que, na minha visão, a gente perde muito, realmente, falando como futsal paraibano, como pensando no nosso futebol paraibano, a gente perde os atletas, mas eu acho que a idade legal para os atletas saírem é sair de 9 e 10 anos, né? Porque hoje a gente vai para uma competição dessa nacional, falo de campo, o time mesmo de Paulo Henrique, o time 2014, tem um menino de cada estado e cada um melhor que o outro. O time é fora da realidade. Então, assim, fora da curva o time. Pra você chegar, vamos dizer, os meninos tem 11 lá. Pra mim chegar lá daqui a 2 anos com um atleta 2014 pra entrar nesse time, é difícil. É difícil. É difícil, porque
o time é muito bom e já tá junto há muito tempo. E se chegar um que é igual, ele não vai querer, pô. Ah, não, eu já tenho esse aqui. Não quero. Então, essa é a vantagem de você chegar, né, antes, né, e de já estar ali, de criar identidade com o clube, né? Então, eu acho bem difícil pra gente segurar os atletas aqui, né? Porque a gente tem muito o que oferecer, mas até uma certa idade, e aí depois realmente eles têm que ir mesmo, né? Se tem o sonho de ser jogador, tem que ir para outro estado, né? Porque se ficar aqui, a chance é menor. Pode ser que vire, mas a chance é menor. Agora vamos lá, estando lá, e essa concorrência que está acontecendo, tanto dos jogadores como dos pais. Se a gente for analisar, a gente pegar o Flamengo, Corinthians, Palmeiras. Vou dar um exemplo. O Palmeiras entra com 6, 7 atletas estrangeiros. O Corinthians também, a mesma coisa, e o Flamengo também. Do mesmo jeito, 6 a 7 estrangeiros entram no time principal. E essa concorrência, como é que fica com os jogadores brasileiros? Vocês acham que vamos dizer, a gente consegue... O que está acontecendo para a gente pegar tanto jogador estrangeiro e os nossos jogadores não conseguir suprir essa falta? E técnicos também, né? Eu não sei se mudou, se Renan, Isaac, você sabe, mas tinha um limite, não era? Não, o limite, se eu não me engano, são 9. Não, era menos. Aí, se eu não me engano, em 2024 aumentou para 9 atletas. E a gente tá jogando com 6, 7 atletas, né? Eu acho que assim, eu acompanho muito o Flamengo jogar, porque eu sou flamenguista, acompanho o Flamengo jogar. E às vezes realmente eu acho injusto com os atletas da base, porque o Flamengo às vezes tem 3, 4 jogadores ali, né, que é Matheus Gonçalves, Everton Araújo, que são atletas que são feras. Mas como é que o cara vai botar a Arrascaeta no banco pra botar um menino de 19, 20 anos pra jogar? Não vai. Como é que o cara vai tirar Bruno Henrique pra botar um menino novo pra jogar? Não vai. Então assim, e o Bruno Henrique é mais plata, né, que acho que é colombiano. Então fica difícil, né, assim, até pra evolução dos nossos próprios atletas brasileiros, pensando na seleção, né? Se eu quero pensar na seleção brasileira, eu deveria pensar também na minha base, né? Nos atletas que possivelmente vão chegar lá futuramente. Então atrapalha esses atletas. Mas você acha que a gente não está formando? Por isso a gente vai buscar lá fora? A gente tá perdendo muito, né? Ou a gente tá perdendo mais? Perdendo muito. Vários atletas também sendo vendidos, né? Da mesma forma, do país. Da mesma forma que a gente tava falando que vem, a gente, né? Que a gente tava falando que a base nossa foge para o Sudeste, né? Assim, né? Os grandes clubes estão lá. Os craques brasileiros vão para a Europa, né? Eu acho que tem muito disso. Por exemplo, os atletas do esporte, né? O Pedro Lima, paraibano, jogador de futsal da essência, foi pro esporte, ele ficou, sei lá, 2 anos no esporte. Não é isso? Acho que 2, 3 anos. 2 anos no esporte, foi-se embora. Assim, carimbou, acho que tem uma passagem na seleção, é vendido. Então, assim, o atleta jovem da base, hoje, ele é formado como um produto. Ele não é um atleta, assim, e ele é um produto de exportação. Não é um produto para ficar no Brasil, não. Ele esse cara aqui tem potencial para ser comercializado para a Europa. Então aí tem um trajeto, né? Pega o menino craque da base, faz ele carimbar ali alguns títulos nacionais, entra na seleção, tá pronto para ir embora. Então assim, eu acho que e aí talvez os nossos craques, você falou do Flamengo, pô, Vini Júnior seguiu essa trajetória, né? O menino era da base da escolinha do Flamengo, sei lá. Fez esse mesmo percurso, né? Ganhou alguns títulos, entrou na seleção, fora. No profissional mal jogou, né? Jogou quantos anos no profissional do Flamengo? Eu acho que chegou a jogar nenhum ano. Jogou não. Eu acho que essa parte que o Isaac falou é muito, muito interessante, e eu fiz uma análise lá
dessa competição agora, sobre esse time mesmo de Paulinho, lá do Palmeiras, que todo moleque da equipe, todo moleque lá, quando a bola entra nele, ele vai pro 1 para 1. Impressionante. A bola entra no cara, 1 para 1. 1 para 1. Drible. Eu até comentei, eu disse, caramba, esse time aqui é fantástico. E às vezes eles ganham de 10, eu disse, mas se eles tocassem a bola, eles iam fazer 35, 40 gols num jogo. É sério. É absurdo o time. Mas aí entra essa parte que Isaac falou. Cara, hoje o Palmeiras que a gente nota que é a melhor base do Brasil, né? Então, o que é que o Palmeiras entendeu? Que deve investir na base, né? E quantos atletas o Palmeiras não já vendeu? E com quais características? Com essas características que na Europa não tem, que é o jogador com a cintura mais mole, que lá os caras são tudo cintura dura, né? Então é o jogador que é X1, é o jogador que vai pro drible, que balança. Então são esses jogadores que geralmente a Europa quer, Rafinha, Savinho, né? Mas interessante esse pensamento, porque hoje os olheiros bateu um menino grande, meu amigo. Ele pode ser caneludo. Mas o Palmeiras é diferente, viu? O Palmeiras ele quer o pequenininho mesmo. Se for bom, é aqui. Mas é difícil. Entendeu? Isso. Agora, no tocante que você falou da questão dos estrangeiros, vai muito do treinador também. É o pedido dele. Porque vamos lá, o técnico do Sport agora, Pepa, ele é português. O Sport tá com 6 portugueses no time. Entendeu? Então, tipo assim, o do Palmeiras, né? Quantos estrangeiros tem Abel? Quantos ele trouxe? Eu trouxe muito. Entendeu? Quem era o treinador do Flamengo quando a Arrascaeta veio, né? Rapaz, Corinthians e Palmeiras, se eu não me engano, o último jogo que o Corinthians levou uma sacola de 2-0, o Palmeiras acho que terminou com 8 atletas estrangeiros. Eu olhei assim, caramba, 8 atletas estrangeiros. Começa do técnico, né? O técnico... Ou se contar com o técnico, é 10. Que é 10. Começa com o técnico. E sabe qual é a coisa mais louca, se você for analisar? Porque o brasileiro adora português, técnico português. E o técnico da seleção portuguesa é espanhol. Então, assim, o futebol é uma coisa doida de entender, né? Porque se os caras são tão maravilhosos como treinador, por que o técnico da seleção portuguesa é espanhol e não português? Então, futebol não tem como você entender, né? É uma matemática que não fecha, né? Mas a pergunta que eu deixo pra vocês é o seguinte: os nossos técnicos realmente estão defasados? A gente tem que buscar lá fora? Ou do futebol profissional? Não, eu acho que não. Existe uma história que eu não sei se é verdade, é que pelo Brasil ganhar tanto nas décadas passadas, eles vieram para dentro do Brasil estudar, né? Porque o Brasil ganha e a gente não ganha. E Filipão levou o futebol para lá, não foi? Técnico da seleção muito a história é essa, né? Se você parar para analisar aí, a gente ainda é o maior campeão do mundo, né, no campo. E desculpa, só interrompendo, a gente é o maior campeão do mundo e não encontra técnico que queira dirigir a seleção, né? Isso. Mas isso aí é uma... E no futsal também, né? Isso aí é uma... Não, no futsal a gente... No futsal a gente tem o atual campeão do mundo, com o melhor treinador do mundo. O Marquinho. O Marquinho teve a oportunidade de, tanto na graduação quanto fiz um estágio com ele em Carlos Barbosa. Ele é técnico do Carlos Barbosa, um cara fantástico. E ele até brincou quando acabou o campeonato, o Mundial, e disse: eu vou morrer e ninguém vai encostar no Brasil. E é verdade, porque tipo assim, o que chega perto tem 2. O Brasil tem 6. É de 4 em 4 anos. É o que? A Espanha? Espanha tem 2, a Argentina tem 2 ou é 1? A Argentina acho que tem 2. A Argentina tem um título, a Espanha tem 2. Então, tipo assim, em 16 anos, uma seleção que tem 2 títulos tem que ganhar os 4 títulos seguidos. Fora que tem um Brasil no meio, tem o Irã que vem muito bem, né? E esse ano, o Mundial, apareceu a França, né? A Ucrânia. Não, o futsal deu uma evoluída muito. Deu uma evoluída gigante. E o Brasil tem papel nisso aí, né? E não vira modalidade olímpica. Eu fiz que é pior. Eu fiz um estágio uma vez no Corinthians. O futsal, né? Eu fiz um estágio uma vez no Corinthians com o Ferretti, que faleceu, que tinha o técnico do Paraguai, tinha treinadores do mundo inteiro, entendeu?
vindo para cá para aprender, entendeu? A nossa metodologia, o nosso trabalho, não é que os treinadores daqui estão defasados. Tem treinadores bons, entendeu? É porque o povo aquele é velho, né, antigo. Não, tem treinadores bons. Agora, a questão da seleção é que não é só a seleção. Tem muita coisa por trás ali, por isso que não querem. Se a gente pegar do Dorival aí, as partidas que ele deu, quantos atletas novos ele colocou, até atletas que a gente nunca não conhece. Entendeu? A gente não conhece. Então, tem algo por trás. Vamos aguardar, né, os próximos capítulos, porque quando a gente abre a rede social, é o do Real Madrid, é Jorge Jesus, e até agora, né, vai vir a data FIFA e a gente não tem treinador ainda. Não tem treinador. Verdade. Quem sabe vem um interino como o ex do Fluminense, que ficou... Ele era técnico do Fluminense, Diniz. E interino, né? Pode acontecer, né? Mas vamos ver. Mas ele deu entrevista essa semana falando que não foi bom na carreira dele, que ele deixou de ir lá no time. Não ia dar certo, né? Não tem como você conciliar. É complicado demais. É difícil. Muito bacana o papo com vocês. Bacana demais. Pena que chegou ao fim. Deixa aberto aí para alguma consideração final, alguma coisa. Pode falar aí, fica à vontade. Da minha parte, só gratidão de estar aqui com vocês. Obrigado mesmo. Obrigado aí pela oportunidade de falar aí dos meninos. É uma honra participar daqui dessa geração e poder compartilhar aí com outros pais, com outras pessoas, a satisfação que é ser pai de atleta, né? É verdade. Bom demais. E ter aí o corpo técnico aí do nosso clube que ajuda demais, assim, cuidam dos nossos filhos como filho deles também. Isso dá mais satisfação e certeza que a gente está no caminho certo. Verdade. É como eu digo, né? Pai de atleta sofre, gasta, mas demais, é bom demais. E quando ganha? Oxi, mas é top demais. E Michel que convidou você, viu? Ele que lembrou de você. Eu quero fotos. É muito menino, né, Michel? Michel, eu quero agradecer mais uma vez aí, né? Você pelo convite de estar aqui, né, falando sobre o futsal, sobre o futebol de campo, né? Principalmente nosso aqui. Parabenizar você pelo trabalho, que continue, né? Tem muita gente também boa para você trazer para cá, show, né? Com cara. Experiências para estar nos ajudando, né? Porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Eu agradeço, já aproveitando, né, para agradecer também a Renan, a Jackson, Bruninho, né, a nossa presidente Ana, né, aos pais, a Rodrigo, que está longe também, mas que foi quem me abriu as portas, né? E mais uma vez eu digo, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Verdade. Né? E que você continue aí, que está com certeza abrindo a mente, né, de muitos pais e ajudando aí no comportamento extra quadra de vários, né? Inclusive, eu acho que é muito satisfatório para você, né? Que como pai vai aprendendo, né, e conhecendo cada treinador de mais pertinho, né? Então, brigadão aí, e precisando, a gente vem aí para estar batendo mais um papo. Show, obrigado, agradeço demais. E você aí, gostou do papo? Entra lá no Instagram, na Arena Correio, lá embaixo tem os colunistas, vai estar lá, de Shell, esse nobre aqui que tá te falando, beleza? Aí entra, tem várias conversas lá bacanas, e é só aproveitar.